Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, hoje com o conteúdo de propriedade das potências. Na verdade, a gente já falou de potências na nossa última videoaula. Hoje vamos comentar sobre as propriedades da potência, obviamente que dentro dos números racionais, né? E continuamos também com raiz quadrada dentro dos números racionais. Ou seja, o que a gente vai ver aqui hoje não tem nenhuma novidade para vocês, né? Até porque as propriedades são as mesmas que a gente já aprendeu anteriormente ali nos números inteiros, e da mesma forma a raiz quadrada também, o procedimento é o mesmo. Então a gente vai meio que revisar, né? Só que agora direcionado ao conjunto dos números racionais, ok? Então bora lá. Vamos falar então da primeira propriedade aqui, que a gente já conhece, que é produto de potências de mesma base. Olha só, o que é o produto? Produto é a multiplicação, como a gente está vendo aqui, né? E aí, como o próprio nome já diz, potências de mesma base. Então eu tenho base A, base A. Então essa propriedade só vai valer se for uma multiplicação com potências de mesma base, tá bom? Então o que a propriedade diz? Você vai conservar a base, então você repete o A e vai somar os expoentes. Então sempre que for uma multiplicação de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então eu estou somando aqui o M mais o N, que no caso são números quaisquer, certo? Vamos ver então esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um terço e um terço, todos multiplicados, né? Então eu tenho um produto, independente se aqui no exemplo a gente só tinha dois números multiplicados e aqui são três, né? Não tem problema, é uma multiplicação e é uma multiplicação de mesma base, né? De potências de mesma base. Então o que acontece? Eu vou repetir um terço, ó, que está aqui, certo? E vou fazer o que? Somar os expoentes. Então eu vou somar o menos 2, vou somar o 5 e vou somar o menos 4. É o que está aqui, ó, menos 2 mais 5 mais menos 4. Quando você faz menos 2 mais 5, isso aqui dá um resultado de mais 3, né? Então você tem aqui mais 3. Mais 3 mais menos 4, né? É aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu tenho 3 reais, mas eu devo 4, então fico devendo 1 ainda, né? Então, aqui elevado a menos 1. E a gente sabe, a gente já falou sobre isso aqui também, que quando você tem uma fração elevada a um expoente negativo, você inverte a fração. Então aqui é um terço, na verdade vai ficar 3 sobre 1, mas como não precisa, né, não precisa colocar esse 1 aqui embaixo, fica só o 3. Isso aqui fica positivo, fica 1, mas como é 3 elevado a 1 é igual a 3, então não preciso colocar também. Então nossa resposta para essa questão, para esse exemplo aqui, 3 utilizando a propriedade produtos de potência de mesma base. Ok? Se a gente tem um produto, a gente tem um quociente. Ou seja, se a gente tem a multiplicação, a gente tem também a divisão. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Ó. Mesma base também, tá vendo no exemplo aqui? Você conserva a base, ó, repete a base, e agora você vai subtrair os expoentes. Olha aqui em cima, ó, mesma base, repetir a base, que é o A, e peguei o M e subtraí do N. Então, na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então, eu tenho menos 2 menos 3, né? O menos é da subtração e o 3 aqui como ele é positivo, né? Então, menos 2 menos mais 3, certo? Como eu vou ter aqui o menos com mais aqui, né? Menos com mais vai dar menos, eu vou ter menos 2 com menos 3. Então, eu tenho um total aqui de menos 5. Ou então a gente pode imaginar aquilo que a gente já falou em sala também, ó. Você tem menos 2, troca o sinal de subtração por uma soma e muda o sinal do que está ali dentro. Então vai ficar menos 3. Então o que você tem? Menos 2 mais menos 3. Você tem duas dívidas, né? Somando. Então você deve menos 5. Então 4,6 elevado a menos 5. Aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, né? Conservo a base e subtraio os expoentes. Mais uma propriedade conhecida, potência de potência. É uma potência dentro da outra, certo? Então você vai ter o 3,7 elevado a menos 2, que está elevado a 3. Então você tem uma potência dentro e uma potência fora. É o que a gente chama de potência de potência. Então o que diz a regrinha aqui? Ó? Você repete a base, né, que é o A, e multiplica o M pelo N. Então a potência que está dentro pela potência que está fora. É uma multiplicação, tá vendo? Então eu tenho o quê? Menos 2 vezes 3, que é como está mostrando aqui, ó. E menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Então minha resposta, 3,7 elevado a menos 6. Aqui o mesmo exemplo, né? Só que agora com uma fração, mas o procedimento é o mesmo. Ó. 4 vezes menos 6, menos 24 na resposta final.
Potência de um produto. Então, analisa só. Vamos olhar aqui em cima. Ó. Você tem um produto de A vezes B, dois números quaisquer, né? E você tem uma potência. O que quer dizer essa potência aqui? Quer dizer que ela vai estar valendo tanto para o A quanto para o B. Então, vai ser a mesma coisa que a gente dizer aqui, ó, A elevado a M e B elevado a M. Então, a potência vai para os dois, vai para o A e vai para o B. Então, vamos perceber agora um exemplo aqui, ó. Eu tenho 0,4, olha a multiplicação aqui, ó, 0,4 multiplicado menos 1 sobre 5. E você tem aqui fora uma potência. Essa potência, ela vale para o 0,4 e ela vale para a fração menos 1 sobre 5, tá bom? Então, o menos 1 vai aqui para o 0,4 e o menos 1 vai aqui para o menos 1 quinto, né? E aí, como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Ele preferiu transformar em fração primeiro, então 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos, então eu tenho 4 décimos elevado a menos 1, vezes, né, 1 sobre 5 elevado a menos 1. O que é elevar um número negativo? A gente acabou de falar isso aqui anteriormente, né? Mudar de lugar aqui numerador e denominador. Então, se era 4 sobre 10, passou a ser 10 sobre 4, certo? Se era 1 sobre 5, no caso negativo, né? Passou a ser só o 5 sobre 1 ou o 5, no caso menos 5. E aí, você tem uma multiplicação normal, que a gente já está acostumado a fazer multiplicação de fração desde o sexto ano. Então, eu tenho, ó, 10 vezes menos 5, menos 50 como está aqui. 4 vezes 1, o que está aqui embaixo é 1, não se esqueça, tá bom? É uma fração, 4 vezes 1 dá 4, então você tem aqui o resultado menos 50 sobre 4. Simplificando, né, eu divido por 2 em cima e embaixo, eu tenho o quê? 50 dividido por 2, ó, dividir por 2 aqui, tá bom? Dá 25 e 4 dividido por 2 dá 2. E aqui eu tenho a fração irredutível, tá bom? A gente não consegue mais simplificar essa fração. Então, tem produto, né, a potência de um produto, então você distribui aquela potência para os dois números ali que estão ali dentro do parênteses, nesse caso aqui, né? O exemplo de baixo é a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vamos passar para o próximo. Potência de um quociente. Então, a gente acabou de falar da multiplicação. Então, a gente também tem que ter uma divisão. Então, o que você tem? Ó? Você tem aqui uma divisão de A por B, tá bom? A fração ela é uma divisão, nunca se esqueça disso. Então, o M vai valer tanto para o A quanto para o B. Então, eu vou dizer que é A elevado a M dividido por B elevado a M. Então, eu distribuí aquele M ali, aquela potência, para o A e para o B, tá bom? Exemplo, eu tenho 5 dividido por 1 sobre 2 elevado a menos 3. Então, esse menos 3, ele vale para o 5 e vale aqui para o 1 sobre 2. E é isso que a gente vai fazer, ó. 5 elevado a menos 3 dividido por 1 sobre 2 também elevado a menos 3, certo? Aí, o que eu vou ter aqui? Na hora que eu resolver isso aqui tudo, certo? Eu vou ter 0,008 dividido por 8. De onde saiu isso aqui, professor? Observa só. O que é o 5 elevado a menos 3? Você vai inverter, né? Vai ficar 1 sobre 5 elevado a 3, no caso, né? Então, isso aqui vai dar 5 vezes 5, 25. Vai ficar 1 sobre 125, certo? Quando a gente faz esse cálculo aqui de 1 sobre 125, vai dar isso aqui, ó, 0,008, ok? E aqui a mesma coisa, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 3, a gente vai inverter, vai ficar o quê? 2 sobre 1 elevado a 3. E 2 elevado a 3 vai ser o quê? 8. Então, por isso que apareceu esse 8 aqui, tá bom? Então, a gente, na verdade, aqui você tem uma divisão, né, que vai resultar em 0,01. Havia a possibilidade também de você continuar fazendo em forma de fração. Aqui foi uma escolha do autor, né, do autor do livro, em transformar esses números para números decimais, ou seja, números com vírgula, tá bom? Mas não esqueça que, como a gente tem 1 sobre 5 aqui, a gente poderia ter deixado simplesmente 1 sobre 5, resultado 1 sobre 125 e proceder com essa conta aqui, ok? E aí, como eu falei no início da aula, a gente fez meio que uma revisão das propriedades. São as mesmas propriedades que a gente já havia falado ali dentro dos números inteiros. Então, a gente só está mostrando agora a aplicação dentro dos números racionais. E aí, da mesma forma, eu vou mostrar para vocês agora a raiz quadrada também utilizando números racionais, mas o procedimento em si de cálculo, tanto da potência quanto da raiz, é o mesmo, ok? Vamos ver então aqui. Olha só. Acompanhe a situação a seguir.
Silvia comprou um terreno quadrado que tem 72,25 metros quadrados de área para construir uma casa. Então você tem aqui um terreno quadrado com a área total de 72,25. Que cálculo ela pode fazer para descobrir a medida do lado desse terreno? Então ela sabe que a área total é de 72,25, né? Mas eu não sei qual é a medida de cada lado aqui. Eu sei que é um quadrado, então eu sei que as medidas são iguais, porque é a característica do quadrado, né? Então o que ele fez? Ó? Qual é a área de um quadrado? A área de um quadrado é base vezes altura, né? Que é a mesma coisa da área ao quadrado, certo? Então eu sei que a área ao quadrado é igual a 72,25. Ou seja, a área do quadrado é igual a 72,25. E aí, crianças, eu já vou ensinar um truquezinho para vocês aqui. Olha só. Quando você tiver esse tipo de equaçãozinha aqui, o que você vai fazer? Ó? O inverso da potência é raiz. A gente já falou que o inverso da adição é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o inverso da potência é a raiz. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou transformar isso aqui, vou tirar a potência e vou passar a raiz aqui para o outro lado. Ó? Então, eu teria aqui a raiz quadrada de 72,25. Certo? E aí, a gente vai procurar um número agora que, quando a gente elevar ao quadrado, vai dar 72,25. Esse número está aqui, ó, é exatamente o 8,5. Quando você pega o 8,5 e eleva ao quadrado, ou seja, multiplica 8,5 vezes 8,5, você tem aqui um total de 72,25. Então, quer dizer o quê? Que os lados desse quadrado aqui medem 8,5 metros, ou seja, 8,5 metros. Tudo bem? Então, a medida do lado do terreno é 8,5 metros. Ok? Então, o procedimento que a gente está fazendo aqui foi o mesmo procedimento que eu já falei para vocês. Ó. Qual é a raiz quadrada de 25? É algum número, que eu estou chamando aqui de x, que na hora que eu elevar ao quadrado vai dar o 25. Ou seja, esse número é exatamente o 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25, tá bom? Então, o conceito em si não muda. O que vai mudar é que agora a gente começa a trabalhar com fração, né? A raiz quadrada de uma fração, e também a raiz quadrada de um número decimal. Percebe que o conceito é o mesmo. Ó. A raiz quadrada de um número racional A, né? Um número qualquer, é um número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em A. Então, o que quer dizer isso? Mais um exemplo aqui. Ó. Qual é a raiz quadrada de 0,36? É um número que, elevado ao quadrado, dá 0,36. Tá bom? Aí você pode pensar o seguinte. Ah, professor, menos 0,6 ao quadrado também dá 0,36. Sim. Por quê? Porque você faz aqui, ó, menos 0,6, né? Ó, vezes menos 0,6. Menos com menos dá mais. 0,6 vezes 0,6 vai dar 0,36. Então a gente chega exatamente nessa resposta que a gente quer aqui. Mas olha a definição aqui dentro dos números racionais, ó, um número não negativo. Então a gente exclui essa hipótese aqui, ó. Exclui essa hipótese aqui porque a definição ela é bem clara. Não pode ser um número negativo nesse caso aqui, tá bom? Então, pela definição, né, a raiz quadrada de 0,36 é exatamente 0,6 positivo, tá bom? E aí, uma pequena observação, para que a raiz quadrada de um número racional A tenha como resultado um número racional, é preciso que A, no caso o número aqui, né, seja um número racional, né, um quadrado perfeito. O que é o quadrado perfeito? É aquele número que você, quando eleva ao quadrado, ó, aqui, ó, vai dar exatamente o 0,36. Tudo bem? Então, isso é que a gente chama de quadrado perfeito. Então, o 0,36 ele possui um quadrado perfeito, que é um número que, quando você eleva ao quadrado, dá o resultado 0,36. Tudo bem? Aí, mais alguns exemplos. Aqui você tem um exemplo com fração. Então, a raiz quadrada de 1/4 é o quê? É a raiz quadrada de 1, que dá 1, né? E a raiz quadrada de 4, que dá 2. Ou seja, algum número que é elevado ao quadrado vai dar 1/4. Então, você tem esse número que é 1 sobre 2. Tudo bem? Da mesma forma que a raiz quadrada de 1,21 é 1,1. Por quê? Porque quando você eleva 1,1 ao quadrado, você tem o resultado aqui de 1,21. Beleza?
Observações aqui então. 0,3, a raiz quadrada de 0,3 não é um número racional. Por quê? Porque 0,3 não é um número racional quadrado perfeito. Então você não consegue chegar em algum número que você vai elevar ao quadrado e vai ter um resultado de 0,3. Você pode tentar qualquer um, você não vai conseguir chegar nesse resultado aqui. Então a raiz quadrada de 0,3 não é um número racional, não é um quadrado perfeito, tá bom? Da mesma forma que a raiz quadrada de menos, ó, o número negativo ali dentro, menos 0,25 também não é um número racional. Por quê, professor? Porque não existe um número racional que, elevado ao expoente 2, resulte em um número negativo. A gente já falou sobre isso aqui. Sempre que você eleva ao quadrado, por exemplo, você tem 2, né, mais 2 elevado ao quadrado. O resultado é o quê? Mais 4. É um número positivo. E se você tiver menos 2 elevado ao quadrado, o resultado também é 4 positivo. Por quê? Porque se seu expoente for par, o resultado sempre vai ser positivo. Ok? Então, essas duas pequenas observações aqui, que a gente já tinha conhecimento também, né? Quando é a questão do negativo aqui, por exemplo, né? Mas que a gente está mostrando agora com o número racional. E para finalizar, a gente falou de potência, a gente falou de raiz quadrada e a gente sabe que a gente pode envolver tudo isso numa expressão numérica. E aí vai seguir a mesma ordem também que a gente já viu falar lá nos números inteiros. Então, ó, quando você tiver esse tanto de conta na expressão numérica, primeiro a gente vai procurar resolver a potência e a raiz, certo? Depois a multiplicação e a divisão e depois a adição ou subtração. Tudo bem? Então segue essa ordemzinha aqui. Obviamente, como diz a observação aqui, se por um acaso você tiver parênteses, colchete e chaves, você vai resolver nessa ordem que está mostrando aqui. Primeiro parênteses, depois colchetes e depois as chaves. Tá bom? Essa ordem aqui não muda, porque esse aqui tem prioridade também. Ok? Aí, para finalizar, só um pequeno exemplo. Na gincana de matemática do 7º ano, Paula e Beto resolveram a expressão. Essa expressãozinha aqui, ó, só que de maneiras diferentes. Então veja o cálculo que cada um fez. Paula preferiu calcular com fração. Então, ó, você tem as frações aqui, né? Paula preferiu mantê-las, né, e calcular. Então o que Paula fez? Ó, você tem aqui a divisão de mesma base, né? A gente acabou de ver essa propriedade. Paula pegou o quê? Conservou 1/5 menos 1/5, né? E subtraiu 4 do 2. Tem a resposta 2, né? Menos, ó, quando você tem um número negativo no expoente, você inverte esse número aqui, essa fraçãozinha aqui. Então, se era 4 sobre 1, vira 1 sobre 4. Está aqui também, né? Você tem o que? 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Então, ele converteu aqui em fração, ela, melhor dizendo, né? Para que ficasse mais fácil de resolver. Aí, vou fazer agora primeiro aqui a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 100 é 10, ok? E aí, como a gente mostrou no slide anterior, existe uma ordem, e essa ordem manda priorizar a multiplicação. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 1 vezes 5, 5, 4 vezes 10, 40, tá bom? E agora eu procedo aqui com a subtração. Fazendo o MMC de 25 e 40, eu tenho 200, e aí eu chego no resultado final, menos 17 sobre 200. Okay? Só que Beto optou por fazer da forma decimal. Então o que Beto fez? Beto pegou aqui, ó, 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2, quando você pega 1 e divide por 5, certo? Da mesma forma aqui, 1 sobre 5, 0,2, né? Aqui você tem 4 elevado a menos 1, então você transformou em fração, como fez Paulo também, né? Virou aqui, ficou 1 sobre 4. E agora ele pegou aqui, ó, 1 sobre 4 e já transformou também em 0,25. E aqui, a raiz quadrada de 0,25 deu o quê? 0,5. Então perceba que agora ele tem tudo em número decimal, ou seja, número com vírgula. Fazendo então esse cálculo aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho quociente de mesma base, então conserva a base que é o 0,2 negativo, subtraio 4 menos 2 dá 2, né? E aí, ó, 1 dividido por 4, como eu já havia falado, dá 0,25 e estou repetindo 0,5 ali, né? Priorizando então a multiplicação aqui, eu tenho 0,25 vezes 5, dá o que? 0,125. E realizando esse cálculo aqui,
eu tenho como resultado menos 0,085. Se você pegar a calculadora e dividir o 17 por 200, você vai encontrar exatamente esse resultado aqui. Ok? Então são só maneiras diferentes, tudo bem? Você pode escolher a que achar melhor, o importante é que a gente chegue no mesmo resultado final, tudo bem? Ali só está expresso de maneira diferente, então um está expresso em fração e Beto optou por expressar o resultado em número decimal. Bem, amores, então como eu falei para vocês, nenhuma novidade para vocês até agora. Então a gente vai praticar um pouquinho dessas atividades aqui relacionadas a números racionais, né? A página 130 eu quero a questão 3. A página 132 eu quero a questão 1. Atenção que eu só quero essas letras aqui, tá bom? A gente só vai corrigir essas letras aqui. Quem quiser fazer todo, fica à vontade. Mas na correção eu só vou falar essas letras aqui porque é basicamente a mesma coisa, tudo bem? E a página 133, as questões 3 e 9. Essa aqui, se eu não me engano, já são alguns probleminhas, então leiam com atenção para que vocês façam da forma correta. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Hoje a gente fica por aqui. Até a próxima. Beijo para vocês. Tchau, tchau.